vai trazer aqui na Rádio E Bandeirantes. o Cássio? Eu quero saber Claro, do Cássio, já agora, Cássio, já, ó, indo que é do uma Corinthians. entidade. Já quer informação Por de enquanto, cara. indo do Corinthians, né? Já indo do Cruzeiro. Exatamente. Já quer informação de cara, sem Ah, fazer um vamos lá. mistério. Não, sem mistério, Então, cara. sem mistério, direto. Cássio não vai mais jogar pelo Corinthians. Xiii, rapaz. O martelo tá batido. Qual que é o desafio agora? A rescisão de contrato. Ele tem contrato com o Timão até o fim do ano. O Cássio quer sair antes, o Cássio quer rescindir já agora, neste exato momento, e sem qualquer contrapartida, sem que ele tenha que pagar nada ou que o Cruzeiro tenha que pagar nada. Ele quer deixar o Corinthians por entender que vai ter uma vida melhor em Minas Gerais, a família gostou do projeto, ele não está satisfeito com algumas decisões da diretoria, não está satisfeito com algumas decisões da própria comissão técnica e aí não aceita também ficar no banco de reservas. Então Cássio não vai mais jogar pelo Corinthians. Tá batido o martelo com relação ao gigante de 712 jogos com a camisa alvinegra e 9 títulos conquistados. Ou seja, o Cássio, ele abre mão de ser o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians, né? Sim. Porque esse era um dos planos inicialmente do Cássio, né, Ramiro? Ele tá a menos de 90 jogos aí de atingir o Vladimir, né? Aliás, pouco mais de 90 jogos de atingir o Vladimir, que tem 806 jogos com a camisa alvinegra. 806 jogos. Então o Cássio, que é o segundo atleta que mais representou o Corinthians com a camisa alvinegra, segundo atleta que mais vezes esteve em campo, ele acaba optando por deixar o clube. Claro, é uma decisão muito difícil. O próprio Cássio passou ali na zona mista ontem e não falou com a imprensa. Ele disse só o seguinte, no momento certo eu vou me manifestar, no momento certo eu vou falar. Estamos aguardando o momento certo. Eu acredito que ao longo dessa semana a gente já tem algum posicionamento do Cássio com relação a esse assunto e até da própria diretoria alvinegra que vai falar sobre isso. Afinal, muita gente quer explicação, né? Muita gente quer entender. Até os jogadores ontem na zona mista, perguntei para alguns atletas, perguntei para alguns jogadores o que eles pensavam da saída do Cássio. O Yuri Alberto falou, putz, cara, vai ser um baque, acho que o Corinthians vai perder muito com a saída dele, é um atleta muito importante pra gente no quesito liderança, a gente tem, óbvio, muitos líderes no elenco, o Fagner é um deles, segundo o próprio Yuri Alberto e tudo mais, mas é um atleta que vai fazer muita falta e ele não consegue nem pensar num Corinthians sem o Cássio. Então é esse o clima no momento com relação à saída do goleiro alvinegro. Pois é, uma situação, claro que mexe bastante com o corintiano de modo geral, porque o Cássio é um ídolo maior, é um ídolo incontestável, né, para muitos, e muita gente mesmo da torcida do Corinthians considera aí o Cássio o maior ídolo da história, né, pelos títulos conquistados, principalmente de Libertadores e Mundial, Campeonato Brasileiro, Paulista, enfim, né, o número de jogos, defesas importantes em momentos complicados do Corinthians. Ano passado mesmo, né, o Corinthians brigando contra o rebaixamento e o Cássio em muitos jogos fazendo milagres aí, fazendo defesas importantes. Então, de fato, isso mexe um pouco com tudo, né? As opiniões muito baseadas nas emoções, né, do torcedor, alguns indo para um lado aí de talvez ingratidão do Cássio, poderia esperar o fim do contrato, então quer dizer que não aceita o banco de reservas, é só ir pro banco que quer sair, o Cássio deve ao Corinthians, gratidão eterna, né, assim, eu não sei. O que você acha, Rosenberg? O que você acha? Rapidamente, nosso Marcelo Rosenberg aqui, da TV Bandeirantes, repórter icônico. Eu vi muito corintiano, Rosenberg, uma opinião muito, sabe assim, de homem trocado, assim, o homem quando é traído, ou mulher mesmo, o Cássio sendo ingrato, não pode fazer isso com o Corinthians. O que você acha, Rosenberg? Sabe o que eu acho, gente? Antes de mais nada, boa tarde. Eu acho que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Cássio tem contrato até o final do ano. Então, teoricamente, a partir do meio do ano ele já pode assinar com qualquer equipe e deixar o Corinthians sem custo nenhum. Sim. Sem que o Corinthians receba nada. Exato. Ao que me consta, em nenhum momento, nenhum dirigente do Corinthians chegou para conversar com o Cássio. Sim. Ô Cássio, vem aqui, vamos renovar, você quer renovar, não vai? O Cássio veio aqui recentemente no Grupo Bandeirantes, causou um fuzuê inacreditável. Impressionante, cara.
E até foi perguntado pra ele em relação a isso. E aí, já procuraram você? Você acha que você fica? Você acha que o Corinthians vai renovar com você? Ele falou, não, tá caminhando, mas sabe, aquela conversa assim, digamos, blasé. Sei. Aquela conversa assim de quem quer ficar bem na fita, mas efetivamente não traz nada de mais concreto. Eu acho que isso pegou, né? E a verdade é a seguinte, o Carlos Miguel tá pedindo passagem, né? Sim. O Cássio é um goleiro excepcional, ainda é um goleiro excepcional, só que o Corinthians tem um outro goleiro excepcional também. E o Carlos Miguel, se não jogasse, ia sair do Corinthians. Sim. Creio eu. Se ele ficasse Também no banco, acho. alguém ia chegar e falar, o Carlos Miguel, vem pra cá, né? Vai jogar no time de segunda linha da Europa, ele iria, né? Então, acho que o Corinthians também viu essa perspectiva, né? Dentro do ponto de vista mercadológico, porque o Cássio, infelizmente, não é eterno. Em algum momento ele ia ter que sair do Corinthians. Então, a chegada do Carlos Miguel, que é um goleiro excepcional, hoje, na minha opinião, do mesmo nível do Cássio hoje. Sim. No auge do Cássio, o Cássio pra mim era bem superior ao Carlos Miguel. Hoje, pra mim, são goleiros do mesmo nível. Sim. Então, como o Carlos Miguel tem 24 anos, acho E margem pra evoluir? que foi feita uma opção para que o Carlos Miguel seja o goleiro do Corinthians pelos próximos 2, 3, 4, 5 anos, não sei. Mas aí, o Cássio pegar e sair, tá no direito dele. Ah, total, né? É evidente que tá. É triste, né? Uma Pedir saída pra antecipar, dessa. ó, vamos rescindir. 6 meses fazem diferença pro Cássio fisicamente, ficar na reserva. E também questão de valor, porque daqui 6 meses ele vai para um Cruzeiro baseado no que ele vinha fazendo como um goleiro reserva. Hoje ele pode acertar com o Cruzeiro com margem ainda de um Cássio. Não, mas se a gente for parar pra ver, você que acompanha futebol no estádio, o Ramiro, o Milhosa, tanta gente que tá aqui, o Cássio tá triste, né? E não é de hoje. Sim. O Cássio tá incomodado, o Cássio não tá feliz já faz uns 3, 4 anos. A gente percebe no semblante dele, sempre aquele semblante carrancudo, aquele semblante de infelicidade, aquele semblante de que sabe que tá faltando alguma coisa. Resumindo, o Corinthians não tem time pra disputar título nenhum, já faz uns 4, 5 anos. Verdade. Chegou milagrosamente, Deus sabe como, na final da Copa do Brasil em 2022, mas foi um aborto da natureza. Nas semifinais de Sul-Americana e Copa do Brasil no ano passado, eu achei que foi até uma surpresa, né? Mas tomou um vareio, né? Tomou um vareio do Del Valle numa semifinal do Sul-Americana aí há pouco tempo. Então, mas O Fortaleza nem se fala. Mas né? chegou eliminando, por exemplo, o Atlético Mineiro, que tinha um elenco, pra mim, superior ao do Corinthians, né, na última temporada. E aí, hoje nem se fale. Mas o Corinthians, realmente, o elenco é muito curto, muito fraco. A diretoria vai atrás de reforços agora, mas ainda assim precisa de volantes, né? Precisa de laterais, porque o Corinthians não tem lateral. O Corinthians não tem lateral esquerdo. O Hugo até tem começado a expressar uma regularidade, mas, gente, vamos lá, né? Dá pra esperar do Hugo. Mas a culpa não é dos jogadores, né? A gente tem que deixar isso bem claro. A culpa é da estrutura, da diretoria que contratou esses jogadores. Alguns realmente que não tem condição de vestir a camisa titular do Corinthians, ganhando salários muito acima da média de mercado, né? Sim. Mas para terminar em relação ao Cássio, né, que é o grande assunto, é claro, né, que emocionalmente o corintiano vai ficar triste, causa um impacto, né? Poxa, o Cássio vai embora. Sim. Até o Yuri Alberto ontem na coletiva, a gente estava junto ontem na coletiva, perguntaram pro Yuri Alberto, né, Ramiri, você consegue imaginar o Cássio jogando, vestindo uma camisa diferente da do Corinthians? Ele falou, é estranho, é muito estranho, mas futebol é assim, né? Seria estranho se ele jogasse no Palmeiras ou no São Paulo, eventualmente até no Santos. Mas no Cruzeiro, que não é rival do Corinthians, acho que não vejo problema nenhum. E digo mais, rescindindo entre hoje e amanhã, ele fica livre no mercado, então ele pode acertar com o Cruzeiro e já ficar à disposição. Segunda-feira tem São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. Ele vai pegar um pênalti. Ele vai pegar um pênalti. Já? Já. Ele Já vai vai pegar sim. um pênalti. Não é palpite, é informação, né? Eu acho que ele não estreia na segunda ainda, não. Ah, se der tempo... Não pode, né? Tem que ser dia 10 de julho, né? Não, cara. Se ele tiver livre no mercado, ele pode. A janela só é fechada pra transferências. Eu não faria estreia dele num jogo desse, o São Paulo voando, no Morumbi, com 50 mil pessoas. Eu não faria, eu não colocaria o Cássio numa situação dessa. Eu deixaria pra estrear no Mineirão, com uma grande festa. Acho que é bem mais plausível e razoável. Até pro Cruzeiro tá bem no Brasileiro, né? Tá bem. O Cássio pode se esperar um pouquinho. Então tá bom, então. Obrigado, viu, Marcelo? Tamo Tamo demais.